lançamento das placas de base. Aqui no caso, quando for lançar uma placa de base, então primeiro eu vou apagar, como nós estamos fazendo um exemplo aqui, eu vou apagar todos os elementos que eu lancei na fundação, tá? Senão ele vai sobrepor os elementos e vai dar erro. Então apaga todos os elementos lançados. Vou clicar em estrutura, na aba estrutura, no menu superior, placa de base, e vou clicar em gerar. Tá? Ele só vai gerar a placa de base novamente se tiver o vínculo externo na base do pilar. Então ele vai gerar automaticamente a placa lá na base. Então clique em gerar. Ele gerou a placa de base, tá? Ele coloca esse quadrado em vermelho, né? Então posso apagar, editar, igualar com uma outra dimensão de uma outra placa, verificar e dimensionar essas placas de base. Também, como nós já tínhamos visto, posso alterar os materiais, o aço que eu estou utilizando, concreto, alterar em opções a relação da largura do balanço, tá? E clicando aqui em editar, eu posso visualizar esse elemento de placa de base, mas ele não está dimensionado, não foi dado as características, né, desse elemento. Então lá no menu superior eu tenho placa de base, onde eu vou informar as dimensões, eu tenho disposição, onde eu vou informar a posição do perfil na placa, enrijecedores, onde eu vou definir a quantidade, a espessura dos enrijecedores, parafusos de ancoragem, né? As características. E aí eu vou clicar em dimensionamento para ele dimensionar essa placa de base e visualizarmos aí então o dimensionamento dessa placa de base, tá? É um elemento em 3D que ele gera, né? E ela está então dimensionada ou podemos só verificar de acordo com as características que definimos anteriormente, podemos pedir para ele verificar e ver se essas características estão sendo aceitas, né? Essa placa de base que eu estou utilizando, né, que eu tenho, se ela vai poder ser utilizada nessa obra também, tá? Então, esses são os elementos de placa de base.